Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos, Senhor, distantes uns dos outros fisicamente, mas estamos aprendendo cada vez mais que a distância que importa é aquela do conteúdo mental e do conteúdo sentimental, pois assim nós sabemos que estamos unidos, que mesmo a distância, já vista a velocidade do pensamento, um círculo energético se forma em volta das nossas cabeças, unindo-nos uns aos outros pelo mesmo interesse, pelos mesmos sentimentos. Sabemos, Jesus, que dessa união nós próprios, melhorando, recebemos do plano espiritual superior uma energia que nos qualifica ainda mais para essa melhora que todos buscamos. Assim, Senhor, envolve as nossas mentes, envolve os nossos corações, de forma que nós possamos trazer definitivamente para dentro de nós o conteúdo dessas obras tão ricas de André Luiz e de Allan Kardec. De forma que, revolvendo o nosso mundo interno, nós possamos, na luta contra nós mesmos, fazer nascer em nós um homem pacificado, um homem sereno, um homem de paz, que, antes de tudo, auxilia a si mesmo e está sempre apto para contribuir com o auxílio aos outros. Assim, Jesus, envolve-nos na tua paz, na paz que nós desejamos alcançar e que nós jamais tivemos. Porque essa é a caminhada evolutiva de todos nós. Assim sendo, pedimos por todos nós, encarnados, desencarnados, iminentes, próximos da reencarnação, recém-desencarnados, abençoa-nos a todos, Jesus, porque a finalidade única é construirmos a felicidade em nós mesmos. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, beleza, gente, vamos lá. Estamos aí no capítulo 3, né? Na minha edição aqui, é a página 38. 38, isso. Em outras edições, dá para localizar pelo parágrafo do capítulo 3, que começa assim: não longe de nós. Quando todo mundo tiver encontrado, a gente começa. Ok. Oi, Não Rô, longe... oi, Ângela. Todos acharam? Sim. Sim. Não longe de nós, Sim. ruído soturno vibrava na atmosfera. Peraí que eu não achei, gente. Não achei. Isso, ainda bem que você falou. A gente vai esperar, não tem problema. Quem falou que não achou? Eu? A Deise. A Qual que é Deise? a capa? É, Qual a do capa seu do Hélio. livro, Deise? Ah, o meu é velho. Está até caindo, ó. Ai, minha Nossa Senhora. Olha lá, o da É o da mesmo Marta. da Marta. É 38, 38. Ah, tá. Obrigada, amiga. 38, né? Ah, É já achei. no meio da página. Achei, que é igualzinho. Obrigada. Achou? Achei. Beleza. Maravilha. Então vamos lá. O que está acontecendo neste capítulo, né? Esse capítulo é um trabalho incessante que os próprios subchefes, que são pessoas cultas, instruídas, dedicadas, elas estão vindo, pela imensidade do trabalho, conversar com o diretor, né? Primeiro chega alguém da enfermaria e afirma que tem 3 dando problemas de revolta, sendo obsidiados à distância, né? Estão sendo obsidiados à distância pelo pessoal que está fora da mansão. Aquele pensamento chega para eles e eles entram numa crise de angústia e revolta, só resolvida com choque elétrico em toda a enfermaria. Depois, as expedições do lado de fora, que vão ao encontro de outras almas, às vezes em regiões piores que a da própria mansão, às vezes entram em dificuldades. E a tempestade corta essas comunicações. Mas como a tempestade amainou, a comunicação chegou e tem que ajudar esse pessoal.
Mas a grande finalidade dessas colônias espirituais assemelhadas à Mansão Paz é a reencarnação. O foco delas é fazer com que essas pessoas que frequentam essas regiões possam, através da reencarnação, se desvincular dos infernos que elas criaram para elas próprias, né? Para que elas, então, tenham ainda uma reencarnação de natureza expiatória, mas que elas possam, então, se libertar das suas mazelas, do inferno criado. E, para isso, essas reencarnações elas são planejadas e elas são executadas de lá. Porque a gente sabe que nós estamos encarnados aqui, mas para a nossa boa conduta, vêm muitos espíritos nos influenciar positivamente. E, nesse sentido, a Mansão Paz, desde o diretor até o último dos enfermeiros, auxiliam para que a reencarnação daquelas pessoas que saíram dessa Mansão Paz funcione. E não só eles, porque essas instituições recebem visitas semanais de representantes das entidades angelicais. E são eles que participam também dessa atividade para fazer com que a nossa reencarnação vingue, que a nossa reencarnação funcione. Mas não só eles, o plano espiritual inferior, quer dizer, os mais atrasados, os próprios que querem nos agredir, os obsessores, eles também estão a nosso favor. Porque o contato com a espiritualidade inferior é como se fosse o martelo e a bigorna em cima da gente para nos moldar no caminho correto, para nos fundir na direção de um homem moralmente melhor, né? E, nesse caso, está tendo um problema lá, porque uma mãe, por 4 vezes no 3º mês, está realizando o aborto. E esse personagem que saiu de lá, sendo auxiliado pela Mansão Paz, é o Jonas. E ele precisa ter uma reencarnação, pelo menos, da fase infantil. E foi o único problema que o preocupou, né? Aí, depois, o que apareceu? Começou uma barulheira do lado de fora. E o que está acontecendo? Amainou a tempestade e os espíritos inferiores já começam, nem terminou a tempestade, só amainou. Eles já colocaram canhões que bombardeiam a instituição, mas ela tem uma proteção, como se fosse uma cerca elétrica, que inibe que eles sejam atingidos por aqueles raios que, se atinge a mansão, eles iam provocar a morte, a desintegração de todos, e aqueles num círculo que não fossem desintegrados, eles iam entrar num estado de loucura, de alucinação, a ponto de eles próprios se flagelarem, né? Então, eles sobem lá no pico máximo, na agulha de observação, e tem alguns microscópios, uns aparelhos que são raio de luz, tiram o nevoeiro, e eles estão vendo que alguns monstros, alguns espíritos exóticos, horrendos, estão fugindo de um pessoal organizado como um exército, e são eles que estão atacando a Mansão Paz. Beleza? Uhum. Então, é aí que a gente parou, né? Então, Foi. vamos lá. Então, vejam, ora, quer ver coisas que estão por detrás do livro? De onde chegaram essas pessoas? Os canhões estavam ali, naquele ambiente? Claro que não. Porque se os canhões estivessem do lado de fora, o canhão ele ia ser levado pela própria tempestade. Sim. Então, essas instituições que estão combatendo a Mansão Paz, elas têm um recinto delas. É uma colônia, um conjunto de casas, um abrigo que é voltado para o mal. E não está longe de lá, porque esses canhões foram guardados em algum local e foram retirados de lá, trazidos para guerrear com a Mansão Paz, porque o objetivo é expulsá-los de lá, né? Percebe bem a coisa? Então, tem cidades organizadas para o mal, com certeza. Porque onde vai estar um exército organizado que tem que transportar canhões? Percebe bem a coisa? Então, essas coisas que estão por detrás do livro, que a gente pode deduzir que, de fato, existem, sem que a gente fuja da lógica. Não está escrito no livro, mas a gente faz uma inferência lógica, só assim é possível. Porque a densidade perispiritual ali é significativa, né?
Então, vamos lá. Não longe de nós, ruído soturno, quer dizer, ruído sombrio, ruído medonho, vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares, não é pouca coisa, vê bem. Então, é uma cidade organizada do mal e que ela está estruturada. Porque ela vem fazer uma guerra contínua e ela tem uma finalidade de expulsar eles de lá. Então, lembra que as baterias são de exaustão, tem que levar a eles se cansarem. Tem que levar a acabar esses milhares de projéteis cortavam o ar violentamente. Ora, vamos pensar. Tem aí, se são milhares de projetos, tem quase 1 milhão de bombardeios. Dá para imaginar? Fecha o olho aí e pensa, quanto tempo de bombardeio com 1 milhão de bombas sendo lançada? Deu para entender qual é o significado emotivo gravíssimo de estar numa região dessa? Ainda mais se estiver do lado de fora. Esquece. Senão a gente não entende o que está escrito aqui no livro. Coisa gravíssima estar num lugar desse aqui. Mas estando na Mansão Pai já é algum abrigo, né? Mas em que condição? É uma guerra mesmo, né? É uma guerra do mal guerra contra a pobrezinha da colônia. É uma coisa gravíssima. Imagina você fecha o olho, quanto tempo de 1 milhão de bombas caindo sobre sua cidade? Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos secos, pum, a nos infundirem pavorosa, viu aí o que a gente está falando? André Luiz é mais evoluído do que nós, e ele está com um imenso pavor. Vejam, um espírito de alto gabarito, muito elevado, que ele recebe a tarefa de escrever uma série de livros sobre o mundo espiritual, né? Como é a vida no mundo espiritual, para presentear-nos, né, com conhecimentos, e esse espírito escrevendo através de Chico Xavier, o maior médio e mais amoroso médio da humanidade, ele está com um imenso pavor. Não é brincadeira, não. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos insofreável espanto, ele não consegue frear o medo. Não consegue frear mais que o medo, o espanto, tão espantados. Druso ponderou paternal, mas Druso não se alterou, né? Ele continua com a energia doce da paternidade, sob 1 milhão de bombas caindo. Não, tá tranquilo, né? Vê aí? Estejamos tranquilos. Ele tá ali há 50 anos. André Luiz acabou de chegar. Estejamos tranquilos. Nossas barreiras de exaustão, vamos exaurir esse 1 milhão de bombas aí, até eles cansarem, né? Movem-se com eficiência. Então, tem uma barreira ali, móvel, elétrica, que a gente não sabe muito como é que é, né? Funciona de forma eficaz, eficiente. E designou-nos, ao olhar assustadiço, né? Estou com medo. Longa muralha, constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda a extensão, qual se fosse esses milhares de hastes metálicas, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Né? Beleza? Bom, minha casa aqui ela é um terreno aqui 12 por 30, então tem um pouquinho de haste metálica, tem uma cerca elétrica aqui. Aqui é milhares para cercar uma cidadela, uma cidade pequena. Em todos os lances do flanco atacado, então quer dizer, do flanco do lado, então, né, se for imaginar um quadrado aí, mas não deve ser um quadrado, mas só por imagem. O lado que está sendo atacado, em todo lado,
surgiam faíscas elétricas a fulgurarem, a brilharem no ponto de contato, atraídas pelas pontas a prumo, né, pelas pontas verticais, né? Então, é aquela questão aí de energia. Então, essas pontas atraem esses milhares de projéteis invisíveis que estão sendo lançados de energia. Energia que, se cai lá, destrói, vai matar um monte de gente, e quem não morrer, os doentes vão ficar alucinados a ponto de desejarem se automutilar. Lembra? É a mesma coisa. O pessoal da enfermaria, nesse começo de capítulo, que está ali revoltado e angustiado, quebrando a enfermaria inteira, é efeito desse pessoal lá de fora, que está lançando essas energias, que está lançando essas bombas. Eles estão fazendo uma sintonia com essas emissões, né? Então, vamos lá. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra leve, certo? Uhum. Sombra leve. Sombra imensa. Sombra imensa. Entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Então, né, era um espetáculo tenebroso. Os conflitos, aí o Druso continua paternal. Os conflitos aqui são incessantes, né? São diários, isso aqui não acaba, não. Isso aqui estou aqui há 50 anos, é basicamente todo dia. Fiquem tranquilos. Agora, vê, a gente também vai, em função dessas informações todas, convencer alguns parentes, algumas pessoas amigas a se tornarem espíritas aí, da noite para o dia, basta um diálogozinho. Não. Assim como os conflitos mentais dentro do lar são incessantes, está meio refletindo isso aqui. Disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nesta mansão, né, mansão Paz, que há paz. Não é o nome da mansão? Não é conquista da inércia. Não vai vir, né, do repouso. Mas sim, a paz é fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então, tem que ter fé na gente mesmo e tem que ter fé em Deus. Beleza? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse, quer dizer, não acabou. Ele recebeu lá três pessoas, aí André Luiz se afastou pegou o Silas, se afastou para entender por que esse pessoal está vindo toda hora fazer pergunta. E enquanto ele estava ali, outros vinham chegando para falar. Aí eles vão para um lugar mais alto, distante, atravessou corredores, subiu escada, atravessou, foi no lugar mais alto, se distanciou de todo mundo. Na torre de vigilância, chegou alguém. Chegou alguém para falar com... E esse alguém que chega para falar é um subchefe de cultura e muito trabalhador. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou o recinto e disse, ou seja, muito trabalho, né? Então, a gente que está querendo se livrar da assistência social, de uma tarefa ou outra, não, eu sou só da parte da instrução infantil, não vou me envolver tanto que eu já não estou tendo tempo para ir para assistência social. Pode esquecer. Pode esquecer, a gente vai ter que trabalhar muito, né? Instrutor do uso. Conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. Quer dizer, você próprio deu instrução para que aquele doente que chegou na noite do dia anterior, ele fosse preparado
num gabinete para sofrer uma operação magnética, uma intervenção magnética, um auxílio de energias, né? E ele está te esperando. Primeira coisa, conseguiu dizer algo? Ele tem experiência, já pergunta. Ele disse alguma coisa? Não. Continua apenas os gemidos periódicos, né? Percebe como fica ratificada a informação de ser um local em que o psicológico nosso estaria num estado gravíssimo? Percebe? Porque se a gente está praticando algum vício ou outro, errando numa coisa ou outra, pode ser que a gente passe pouco tempo numa mansão paz, no lado de fora de um recinto desse aqui. E quando a gente for recolhido, a gente vai estar sem voz. A gente não fala. Quem é essa pessoa? Não sei, não disse nada. Não, esse era o João, que frequentava lá Campo Grande. Não vai dar para reconhecer o João. Ele está deformado, como foi do capítulo 2, e agora desse capítulo, ele não diz nada, ele só geme. Só geme. Pensa o estado psicológico de alguém que só geme. Então, a ideia de Emmanuel, como que diz, né? Valoriza a reencarnação, esse é o objetivo desse livro. É porque a gente não fique em nenhum estado de todos os personagens dessa obra, né? Nem do capítulo 2, nem agora do capítulo 3, nem do 1, que era o pior, porque a coisa está melhorando, né? Mostrou, o pessoal do capítulo 1 nem entra na mansão, são tigres. São tigres, não dá para entrar. Não dá para praticar a caridade se não existe ordem. E se eles estivessem aqui dentro, eles iam quebrar tudo. Então não dá. Aí melhorou, o segundo capítulo, pessoas que estão sendo atendidas. Agora, o terceiro capítulo está mostrando a quantia de trabalho na mansão e alguém que acabou de chegar. Então, vai ficar no estado intermediário, né? Entre alguém do lado de fora e alguém, como do capítulo 2, que estava conseguindo ouvir um estímulo de bom ânimo para que reencarnasse. A gente vai ver alguém que está no meio termo. Disse alguma coisa? Não disse nada. Nenhum indício de identificação? Nenhum. Não sei quem é. Não sei quem é. Olha que é o instrutor Druso. O mentor infatigável convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação, o socorro magnético, em perspectiva, poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos punhamos realizar. Não é isso, né? André Luiz quer escrever sobre a lei de causa e efeito para que nós valoremos a reencarnação. Então, vamos lá que vai ser importante aí para os seus escritos. Portanto, para nós. A breve trecho de tempo, vimos-nos e o bombardeio lá continuou. Vimos-nos os 4 numa sala de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Então, a coloração do ambiente era agradável. Em mesa desmontável, né, um homem disforme, vamos ver, não é aquele requinte lá da colônia Nosso Lar, com aquelas camas já super preparadas. Não, aqui a coisa não tem tantos recursos, a cama é desmontável. Um homem disforme, né? Um homem sem forma de homem. Né? Lembra lá do capítulo 2? As deformidades que dá ponto de 2/3, 134 pessoas não serem reconhecidas. Esse aqui, quem é ele? Não sei. Disse alguma coisa? Não, não sei. Como ele está? Não tem forma. Estira-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Barriga para cima, decúbito dorsal, barriga para cima, só respirando. Olha a coisa. Olha a situação. Muito pior do que qualquer mendigo na rua.
Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente. Quer dizer, ele está dizendo aqui, olha, alguém como André Luiz teve vontade de ir embora. A gente ia embora. A gente não ia conseguir ajudar a pessoa. Não consigo ver. Não dá, não consigo ver essa pessoa, o estado em que ela está. Ela é repelente. Apesar dos cuidados de que já foram objeto, quer dizer, já está melhor. Chegou pior do que está. Como chegou? Quem foi buscar? Como estava? Porque já continua repelente, apesar dos cuidados que já recebeu. Será que... como foi que ele foi parar aí? Bom, vamos lá. Parecia sofrer inqualificável. Não dá para qualificar. Não dá para descrever a hipertrofia, o aumento, né, do aspecto. É inqualificável. Na forma e no tamanho. É hipertrófico. Está muito grande. Mostrando braços e pernas enormes. Quão enormes? O dobro de um braço comum? O dobro do tamanho de uma perna mediana? O triplo? É inqualificável, são enormes. O André Luiz não quantificou, para a gente não se chocar muito. Mas são enormes. Mas pensa em quantia. É o dobro, é o triplo? Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, por isso era repelente, era justamente na máscara fisionômica. Quer dizer, se os braços e as pernas eram enormes, com que tamanho? A gente deixa em pergunta, o dobro? A cabeça era muito maior. Em todos os traços em que a máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha à guisa, né, a modo de cabeça. Então, uma imensa cabeça, quanto assim? Ocupando o espaço de umas 6 cabeças? Porque o braço você mede em distância, as pernas você mede em distância. Cabeça você vai medir em volume. Então, essa cabeça ocupa o espaço de 10 cabeças? De 20? De 30 cabeças? Estamos falando de um tamanho, de um volumétrico, de uma esfera. E ainda, os traços fisionômicos estão todos juntos, né? Os dois olhos juntos, nariz juntos, boca junta, e o resto tudo é uma massa gigantesca. Deu para entender a coisa? Deu para entender o aspecto? Tá, vamos lá. Não sei não, acho que muitos de nós, talvez todos nós, tchau, não vou ficar aqui não. Eu já teria morrido de novo. Do jeito que eu tô, eu já teria morrido de novo. A Deise, com esse medo que ela tem da figueira seca. Põe figueira aí, figueira estava fácil aí. Então, o homem povo é lá. Mas veja, se a gente vai progredir, a gente vai ser chamado para fazer um trabalho desse. Para estar no lugar do André Luiz. Mas, ou a gente vai querer... João, até lá a gente vai ser preparado, já terá evoluído um pouco. Exatamente, mas lembra que vamos esse passar preparado... pelos educandários, né? Também para...
a celeridade da educação nossa vai também depender da gente. Sim. Porque lembra que tem pessoas do nosso lar que o ministro lá no livro do Nosso Lar falou, ó, mas eu te botei naquele local, você reclamou. Aí passou uns 2 anos, te mudei em outro lugar, você não se adaptou. Aí passou 5 anos, tu estava naquele outro lugar. Mas onde que eu vou te encaixar agora? Você está aí, né? No serviço da vassoura. Não sai disso? Então, esse processo educacional também depende da gente, a celeridade dele. A gente também evolui no plano espiritual. E com esses conhecimentos aqui, a gente vê que o que a gente aprenderia lá, a gente não aprende aqui. Uma coisa dessa a gente só vai viver lá. João, esse enxergar está diretamente ligado ao tamanho do nosso amor, né? Sim, Sim. exato. É isso aí que importa, porque em vez da gente se preocupar conosco, de sentir algo repelente, tudo bem, mas a gente tem que, pelo amor, vencer, pelo amor ao outro, vencer a ideia de que é repelente e fazer pelo outro. Exatamente esse é o ponto. Aí depois, com a prática, você sai de alguém que tem o sentimento de algo desagradável para servir, que é o que Druso está fazendo. Para ele, tudo bem. Né? Hein, João? Sim. Eu lembrei lá do André Luiz, no Nosso Lar, na Câmara de Retificação, quando aqueles pacientes vomitavam aquela coisa preta lá, né? A partir do momento em que ele se dispôs mesmo a ajudar, ele juntou uns panos lá e limpou, né? Botou a mão na massa e foi, né? Que não é também uma coisa fácil, né? E a gente não quer limpar nem o vômito do gato, do cachorro. Exatamente. Aí não tem condição, né? Eu, quando vejo alguém vomitar, eu vomito junto. Então, vê, tudo é o nosso processo educativo aí. Alguma hora a gente tem que chegar a fazer isso aí. Druso sentiu-nos a não lemos ainda, né? Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre? Mas tem um travessão aí, não? Nesse parágrafo? Indicando que está sendo uma pergunta? Não. Né? Então, o que é isso? É um pensamento. Ele não fez essa pergunta. André Luiz está pensando. Nossa, o estado dessa pessoa é porque ele desencarnou há pouco e ele foi atropelado? Aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Por exemplo, esse cara, pelo estado em que ele está, provavelmente, eu acho que uma carreta passou em cima dele. A presunção de André Luiz é assim, ó, uma carreta passou em cima dele na longitudinal, a ponto que foi aumentando os braços, aumentando isso que parece uma cabeça. Isso só pode ter sido isso. A consequência dele estar nesse estado, na ideia primeira de André Luiz, esse cara foi atropelado. Um caminhão passou em cima dele com infinitas rodas e foi esticando. Druso sentiu a pergunta silenciosa e explicou. Né? Então, o Druso, não foi feita a pergunta verbal, foi feita mental. E Druso captou, está respondendo. E ele vai responder falando, e não mentalmente, para que o Hilário participe. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável. Vamos ver. Olha só a coisa. Mas ele está mal, ninguém sabe como ele é, quem ele está nesse estado, e talvez demore algum tempo para a gente saber quem ele é. Quanto tempo? Aqui a gente talvez não saiba, hoje a gente não vai saber. Trazido aqui por uma das nossas expedições socorristas, quer dizer, já teve trabalho de uma equipe para trazê-lo ali, e eu continuo o serviço. A finalidade é fazê-lo reencarnar. Fazer ele estar onde nós estamos. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? É um recém-desencarnado? Começa ele perguntando parte da pergunta dele mesmo. Ele disse, foi na primeira pergunta, é alguém que desencarnou há pouco tempo por atropelamento? Aí agora ele repete,
Ele foi recém-liberto, quebrou a pergunta em duas partes. Falou a primeira, é uma reencarnação recente do mundo físico, por isso que ele está assim nesse estado? Indagou meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Dolorosamente impressionado. E olha que eles são médicos na Terra, né? Resposta, por enquanto, não sabemos. Não sabemos. Né? Chegou um doente lá no hospital, não fala, ninguém sabe quem é, foi recolhido na rua pelo SAMU, não veio com parente, não veio ninguém. Quem é esse cara? O que ele tem? Não sabemos. Não sabemos. Elucidou o orientador. É uma dessas pobre-almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Então, pronto. Já mudou a causa. Para André Luiz, a ideia primeira é que o estado em que ele está se deve a uma causa física, ele foi atropelado. Pedroso já corrige. Não. Não. A causa dessa deformidade não é uma causa física. A causa dessa deformidade em que ele está, e o estado psicológico, a ponto de ninguém saber quem ele é, se deu por uma obsessão que começou na Terra. Não é nova. Faz tempo que ele está sobre uma obsessão, e não é uma obsessão simples, é uma obsessão terrível. E ele esteve sob essa obsessão terrível, ele esteve sob o império dela. Quer dizer, não foi algum espírito inferior que, num momento ou no outro, quando ele resvalava numa queda, deu de frente com os inferiores, para que esses inferiores lhe conduzissem como um martelo e uma bigorna, mesmo em vida, de forma que ele se retificasse o passo. Não. Eles não foi no momento ou no outro. Ele ficou sob o império de uma obsessão gravíssima, que foi e ainda está sendo para ele um martelo e uma bigorna a ponto de deformá-lo significativamente. Tão terrível, acrescenta, insiste no adjetivo, tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Aí pronto, vamos lá, livro Obreiros da Vida Eterna. Lembram do livro Obreiros da Vida Eterna? Quando é o desencarne deixa eu lembrar aqui, de Dimas, que a equipe espiritual vai ao cemitério para dar fim nos fluidos físicos que ainda estão no corpo, para que os vampiros que vivem no cemitério não estejam a absorver essa energia vital. André Luiz vê mas esse espírito aí está fazendo o que aí em cima do túmulo? Essa outra mulher aí, o que ela está fazendo aí em cima do túmulo? Estou vendo esse cordão, eles estão ligados ao corpo ainda, vamos cortar esse cordão. Aí vem alguém de uma equipe que trabalha nos cemitérios. Não corta. Não. Eles estão aqui sendo atendidos. Eles não estão aí, a Deus dará. Eles estão aqui recebendo atendimentos, e se você cortar esse cordão, você os vai prejudicar e vai prejudicar os parentes que estão encarnados, porque eles vão atrás desses parentes. Então, deixa ele preso aí, a gente está cuidando deles. Mas esse cuidado, para alguns, como diz o próprio livro Obreiros da Vida Eterna, e agora com ratificação do livro Ação e Reação, às vezes não funciona. Fiz de tudo para que ele fosse atendido, amparado pela equipe espiritual, de legiões que são caridosas, que operam nos cemitérios, nos túmulos. Mas a obsessão que ele estava, há tempos, sob o império dela, foi tão terrível que ele não conseguiu receber o amparo dessas legiões caridosas. Então, a causa dele estar assim não é um atropelamento, é uma obsessão antiga e grave, a ponto de uma equipe espiritual, por longo prazo, vários espíritos, legiões de espíritos superiores, não tão superiores, mas adequados aos seus trabalhos,
não conseguiu mudar o quadro dele. Por isso ele está aqui hoje. Agora chegou a hora dele a ser atendido. Indubitavelmente, sem dúvida, então, uma confirmação aí. Ó. Largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Aí lembra do livro dos médios? É subjugação? É. Então, é uma subjugação que já gerou efeitos físicos graves mesmo no corpo. Não é fascinação, não é obsessão simples. Ele está numa absoluta subjugação mental. Sem dúvida. A razão dele estar assim como está. É um processo obsessivo antigo e gravíssimo. Beleza. Mas o Hilário continua. Mas por que semelhante calamidade? Inquiriu Hilário, empolgado de assombro. Como é que o Hilário vai ajudar? Porque o importante é servir. Servir, não importa se for servir, mas ele está assombrado. Ele está assombrado. Então já recebe uma retificação de Druso aí, né? Meu amigo, replicou o Druso benevolente. Não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Aí Druso já colocou ele, diz assim, ó, pense em você. Você está observando uma situação da qual você tem que tirar lucro para você. Né? Então, o que é que nós carregamos como motivo que pode nos levar a essa situação? E mudando o tom de voz, que se fez algo triste, comovedor, aconselhou. Né? Então, a primeira fala foi mais, digamos, um chamamento de atenção, né? E agora ele ficou mais comovido, ficou mais triste. Então, a energia de voz é diferente de um parágrafo para outro agora. Eu vou ter que fazer uma interpretação, porque eu já não sou tão amoroso, né? O primeiro é mais fácil, haja vista a minha ignorância sentimental. Mas agora eu vou fazer... As regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível. No mesmo nível do quê? No mesmo nível do sofrimento criado, para atender com segurança aos nossos compromissos nestes lugares. Né? Então, Druso está falando, né? Esta pessoa que está aqui, naturalmente, como a gente sabe do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós não nos encontramos à toa. Em algum grau, há uma participação nesses que se encontram nos motivos que levam as pessoas às quedas. Então, o Druso está falando assim, olha, eu tenho esse trabalho aqui, eu preciso atender esse compromisso aqui. E nisso que nós criamos, ele está se botando junto com a pessoa. Ele diz assim, essa pessoa está assim, mas o que foi que eu fiz, talvez, há 1 milênio atrás, eu contribuí para essa pessoa estar assim hoje? É possível, né? E o livro Nos Domínios da Mediunidade diz que sim. Por isso que está recebendo ele para ser atendido. Bom, é fácil realizar esse serviço? Não. Mas sai do medo, sai do assombro. E você tem que equilibrar 2 coisas. Quais? Coragem e compaixão para realizar o trabalho. Fitei o irmão desventurado
Vê aí, o André Luiz já pegou a questão da compaixão e da coragem, porque a coragem levou ele a fitá-lo. E o sentimento de desventura, alguém que ele chamou de irmão, mostra compaixão. Naturalmente, não deve ser o grau do druso, né? Fitei o irmão desventurado, que se mantinha em funda prostração, qual enfermo em estado de coma. E considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei. Aí, assim, então vamos à finalidade. O Hilário perdeu a finalidade. Poderemos conhecer a razão da surpreendente deformidade sob o nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva, principalmente na entonação de voz. O Hilário, né, fez uma pergunta fora da capacidade de auxílio. O orientador percebeu a essência construtiva da minha perquirição, da minha indagação, né, e respondeu. O fenômeno todo ele é de natureza espiritual. Então, pronto. Jogou uma pedra de vez em cima de qualquer ideia relativa a uma causa física para esse estado de deformidade. Não. A razão dele estar assim é totalmente de natureza espiritual. Recorda-se você que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la, né? O Livro dos Espíritos fala isso, né? Ele fala isso, que as ideias, a questão 256 vai falar que as lembranças causam a mesma dor do físico, que a percepção da dor, a questão 257, a percepção da dor é da alma, que o corpo é só um instrumento da dor, né? Então, aqui continua a mesma coisa. Ele está lembrando isso que está falando, que o Kardec colocou já no Livro dos Espíritos. A dor é da alma, imaginária no órgão. A mente, por meio de células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica, o tecido orgânico, ao serviço, por vezes, torturado e difícil do reajuste, né? Aí o corpo vem com todas as consequências fisiológicas, respondendo à desarmonia captada pela mente, né? Aí tem febre, tem isso, aí forma os queloides, enfim. Aqui também o aspecto descontínuo, então serviu só para fazer uma analogia. O problema é da alma, a dor é da alma, né? Não é do corpo, e a alma registrando essa dor provoca uma reação no corpo. Aqui também é a mesma coisa. O aspecto descontínuo ou monstruoso, quer dizer, ele nem parece um homem, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente. Então, é a mesma coisa que aqui no corpo físico. O problema dele é, antes de tudo, mental, né? Que viciada por certas impressões, ou seja, em certas expressões. Ou ainda, essa mente como está? A mente está vulcanizada pelo sofrimento. Deu para entender o grau de sofrimento que ele quis colocar como, né, digamos assim, como uma dor máxima possível na mente? O sofrimento dele é um vulcão. Está vulcanizado de dor na cabeça. E nesse estado, perde temporariamente. Quer dizer, isso daí não é um problema, digamos assim, que será eterno. Mas já tem um tempo. Quantos anos?
Perdeu, vai voltar a melhorar, mas perdeu temporariamente o governo da forma. Ora, então a gente já sabe que também, como é o nome do capítulo aqui, ó, operação, intervenção na memória. Vão fazer uma intervenção na memória. Então, eles vão, digamos assim, agir na mente? Vão. Ora, e por consequência, agindo na mente, depois de um tempo, o próprio corpo vai melhorar. Consegue ligar as coisas? O título do capítulo com o que ele está falando aqui nesse momento? Quer dizer, se o objetivo dele, por todo o capítulo, é fazê-lo reencarnar, ele vai ter que, antes de reencarnar, voltar ao estado normal. E como que ele vai acontecer isso? Com a intervenção na mente, intervenção na memória. Então, depois de um tempo, esse livro aqui, a gente já está fazendo, não estudamos esse livro inteiro, mas já estamos fazendo uma inferência de que uma hora ele vai voltar ao estado normal. Naturalmente, talvez não seja tão rápido, ele passa por um estado intermediário, como do capítulo 2. Né? E talvez alguém do capítulo 2 já esteve nesse estado em que ele está. Percebe? Vamos ligar a coisa inteira. Então, mas a mente viciada, a mente vulcanizada na dor, perde o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico, do perispírito, se perturbem. Então, pronto, a mente ficou vulcanizada, o perispírito se perturbou, ficou perturbado, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas. Quer dizer, para ele chegar nesse estado em que ele está, a primeira causa foi a própria mente dele, vulcanizada de dor, que levou a ele perder a capacidade temporária de governar a si mesmo. Mas existe um outro fator externo que contribuiu significativamente para ele estar como está deformado. Qual é? Ele caiu num cativeiro. Um cativeiro de inteligências perversas. E daí, desse cativeiro de inteligências perversas, procedem as ocorrências deploráveis, pelas quais se desempenha, pelas quais se arruína, pelas quais se precipita em transitória animalização por efeito de hipnose, por efeito de sugestão mental. Não deu para entender? Uma causa interna e uma causa externa num prazo somados, mas ele caiu num cativeiro. Não é? Pensa num cativeiro de guerra. Algum soldado preso pelo exército inimigo. Vai ficar preso em quê? Mas não vai sofrer as maiores torturas? Não vai ser super agredido? Toma banho de água fria 3 de madrugada? 3 da manhã, nu, na frente de todo mundo? É a coisa mais simplesinha, perto de um cativeiro desse aqui. Sim? Ter a boca amordaçada, ter os braços amarrados, comer o quê? Isso é pouquinha coisa, ficar num cubículo fechado, de cabeça para baixo, em que só cabe uma pessoa ali, quase não dá para se mexer, por 5 anos. Coisa fraca perto disso aqui. Coisa fraca. Notei, contudo, que o instrutor, compadecido, não desejava alongar entendimentos que não se reportassem ao socorro, ao futuro. Olha, não vamos aqui falar do passado. A gente está na direção errada. Estou falando para vocês da causa, mas eu não quero me demorar muito na causa. Eu quero para frente, eu quero atender, eu quero socorrer. Então ele notou, André Luiz, não precisou falar, que o instrutor, então já é uma percepção de André Luiz, né, que o instrutor não queria se demorar na causa. Alongar entendimentos que não se reportassem ao socorro devido ao infortunado Icaleime. Chega de causa. Vamos para frente. Druso inclinou-se sobre ele,
com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou, né? Então vejam aí, talvez algum parente, algum amigo nosso estará talvez numa situação dessa ou próxima a essa, não precisa ser tão grave quanto essa. E a gente vai ter que auxiliar. Procuremos ouvi-lo. Ué, mas ele não falou? Não disse uma palavra desde que chegou da noite passada? Ora, ele vai fazer a intervenção na memória para fazer ele falar. É o título do capítulo. Sim. Pode interromper um pouquinho? Sabe o que eu lembrei? Sim. Aquele rapaz que fica lá na federação, que você até atendeu, que entrou na sala de repente lá, que é drogado. Você vê que ele anda assim... Então, eu também lembrei disso, Deise. Né? Aquele dia que o João pegou, aí quer dizer, nossa, porque eu me lembro que ele veio assim perto de mim, o João correu e foi, abraçou. Aí ele disse assim, posso te dar um abraço? O João foi e abraçou. Ele estava simplesmente podre. Podre. E o João foi lá. João, ó, você ali ganhou muitas horas bônus, viu, meu irmão? Porque, olha, não era aquele seu ato, aquele seu gesto, tá? Foi de chorar. Muito amor, né? Muito amor. Eu não estava na Ana, mas a Ana me contou com detalhes. E aí eu lembro que a Ana falou assim, e eu via, eu sempre vejo ele na rua andando, jogando assim os braços, João. Não é a mesma coisa? Ele está obsediado, gravemente. Sim. Será que quando ele for para o plano espiritual, pode ser, né? Um caso assim, não pode? Tomara que por pode ser, tomara que por esse processo obsessivo, pela dificuldade vivida, e também por algum atendimento em que ele possa, né, com um atendimento mais frequente, um atendimento continuado, ele, digamos assim, adquirir uma confiança aí nos seres humanos que ele possa se recuperar, né? Mas eu ali também só servi de instrumento, não fui nada mais que um instrumento, né? Não era bem eu que estava atuando. Mas não importa. Esse corpo, né? Não importa. Você foi sim. Então, foi o instrumento de apoio a ele. Você o acolheu amorosamente, tá? Quando ele pediu, tanto que ele foi impressionante, que depois que o João abraçou ele caiu de joelhos no chão. Jura? Eu não estava lá. Ele caiu de joelhos no chão e chorava. Tadinho. Isso deve ter sido, né, juntamente com o João, deve ter vindo algum irmão da espiritualidade, né? Já que a gente estava ali na federação, deve ter vindo algum irmão da espiritualidade junto com o João, né? E o fortificaram, tudo o ampararam. Nossa, foi bonito o gesto, foi muito bonito. Ficou lembrado, a Ana sempre lembra. Isso aí também ficou, desde quando o João começou a ler aqui, falando a respeito, me veio na mente aquele rapaz, quando ele entrou lá na federação. E o João o atendeu. João, você é quase um druso nosso, viu? Você é o nosso druso. Estou longe. Você disse que não sabe fazer amorosamente, você sabe sim. Você é um cara amoroso. Você só tem esse jeito meio treslocado e tal, mas você é um cara muito amoroso. Estou mais para o treslocado. Não, o seu treslocamento é repleto de amor. Então vamos lá, né, gente? Vamos mudar o livro aí, né, para a gente continuar. Onde a gente agora parou? Procuremos ouvi-lo, né? Então vamos, na próxima vai ser incapaz de conter o assombro, né? É isso, deixa eu ver aqui. É isso. Não,
É, porque ele só você leu só até ali. Procuremos ouvi-lo, né? Que o Druso, com ternura de alguém que ao escutar seu irmão muito amado, e anunciou: procuremos ouvi-lo, né? Procuremos ouvir. A gente leu até aí, né? Foi. Tá. Você Tá. sabe que essa história, a Ana depois me contou, ficou na minha cabeça há muito tempo. Toda vez que eu vejo ele na rua, meu coração dói muito, porque a gente é mãe, né, Malu? E eu sempre penso assim, é muito duro para um pai ou para uma mãe ver um filho na rua. Ele tem uma mãe, tem um pai. Com certeza. O que eles sofrem, ou não sei, algum familiar sofre de ver esse homem na rua. Quando eu vejo na rua que não tem nada a ver comigo, eu fico pensando, me dá aquela angústia, né? Porque são muitos. Exato. É. Talvez seja porque também lembranças de passado. Meu irmão também andou muito na rua, assim, né? Aham. E eu não entendia meu pai, não entendia. Aí depois, um dia, meu pai parece que, sei lá, conseguiu abrir uma brecha, porque meu coração era duro com relação ao meu irmão, mas a partir daquele momento parece que eu levei um choque. Ele pegou e falou: minha filha, eu não tenho como abandonar essa criatura. Porque ele era tão ruim com meu pai, que eu não entendia aquele retorno tão amoroso dele para um filho assim, né? Aí eu levei um choque, é como se eu tivesse levado um banho de água fria naquele momento. Eu despertei, comecei a entender meu pai, mas assim, ver um filho na rua, Ave mendigando, Maria. uma É das coisas muito, pior que a morte, muito eu acho. triste. É, muito triste. É. Deixa eu parar aqui. Quando a gente atende uma pessoa com mais debilidade,